dia com o sol da manhã, com a luz do refletor, salve tricolor. Clube que orgulha o Brasil, retumbante de glórias e vitórias. Então, rapaziada, sejam bem-vindos ao canal Serra Tricolor. Esse é o vídeo de pós-jogo para vocês. Venho agradecer a presença, o tempo que vocês têm, se reservam para me assistir. Curte, compartilha, comente, me ajuda muito. Se inscreva no canal. Vai nas páginas do Serra, no TikTok, no Instagram, nos Threads, no antigo Twitter, que é o X agora. Dá aquela moral que vocês ajudam muito. Ativa o sininho do lado do nome do meu canal aí, para o YouTube lembrar vocês. E sem delongas, galera, falar sobre o Fluminense. Sobre o Fluminense não, né? Eu gosto de chamar agora, pelo que o meu amigo, o Léo Condé, narrador, fala, empatanense. O nosso time se chama empatanense agora, porque só empata, não consegue vencer. Se não empata, perde. É um time muito fraco, muito abaixo das nossas expectativas. E eu fico perguntando, rapaziada, até quando essa diretoria vai continuar com esse treinador? E eu vou te responder porque acabou saindo as notícias agora. O Fluminense só cogita demitir o Zubeldia se cair na Libertadores. Então não adianta eu pedir agora, porque eles querem esperar o pior para fazer o óbvio. Então é difícil eu vim aqui falar a vocês sobre o pós-jogo, porque o pós-jogo foi uma merda. Eu não vou ficar fazendo corte aqui, não vou ficar me moldando aqui para não falar muito palavrão. Se sair, saiu, me desculpem quem não gosta. Mas o jogo ontem foi uma merda, um time fraco, um time nojento, uma escalação horrível. Mudou para pior, não consegue. O Zubeldia não consegue mais fazer esse time andar. Esse time não tem mais como ficar com esse treinador ignorante, patético e pequeno para um clube gigante que é o Fluminense. Um time abaixo, jogando muito abaixo do que os jogadores podem produzir. Lucas, mas pô, o Rivadavia também é um clube organizado, beleza, tudo bem, mas não tem nenhuma desculpa. Não existe desculpa pro Fluminense estar jogando esse futebol fraco. Não é de hoje, já é de muito tempo. Mas falando desse jogo, primeiro tempo horrível. Fluminense errando passe atrás de passe, me lembrando muito aquele primeiro tempo que a gente fez contra o Vasco na Copa do Brasil. Errando passe simples, um time muito espaçado, um time não tem aquela vontade de ficar junto, de ficar perto para armar jogadas, para fazer jogadas, triangulações. Tu vê que não tem jogada ensaiada, uma formação que o único que tentou desde o primeiro minuto foi o Soteldo. O Soteldo que jogou, e graças ao Fábio que a gente não saiu com uma derrota dentro do Maracanã. E olha só, cara, o Maracanã era a nossa força, onde a gente não perdia, era difícil a gente perder. Hoje qualquer um que chega bota pressão na gente. Me pergunta se é normal para um time gigante como o Fluminense, disputando umas oitavas de final da Libertadores, não conseguir se impor dentro de casa contra um time que está estreando na Libertadores. E isso não é menosprezar o Independente Rivadavia, jamais. É um trabalho bem feito, já tem do técnico deles, não é de hoje, o mesmo técnico desde a terceira divisão, desde a terceira divisão da Argentina, subiu para a primeira divisão na segunda divisão, foi para a segunda divisão, subiu para a primeira, na primeira foi campeão da Copa Argentina, eliminando River Plate. É um time organizado, sim, mas não pode o Fluminense querer levar sufoco ou ser eliminado numa terça-feira que vem para um Rivadavia dentro da Argentina. Imagina. E é complicado, o time fraco, a gente vê um jogador em campo andando, não tem sangue, não tem vontade, o único que tenta é o Soteldo. E mesmo assim não é muita coisa, não é que ele não é craque, aquele craque que vai resolver, não. Hulk, porra, não consegue arranjar dominar uma bola simples. Castilho nem se fala, que o Luan nem como que é jogador de futebol. Se eu soubesse que jogador de futebol era mais fácil ser jogador de futebol na Argentina, eu ia pra Argentina e tentava a sorte lá. Porque é muito fácil, porque ele é muito ruim.
muito ruim. Todo respeito à pessoa, ele pode ser ele tem a cara de ser um menino bom, jogador, uma pessoa, gente boa, mas como jogador é horrível, é nojento de ruim. Nojento de ruim, né? O time não ataca, ele não consegue dominar uma bola, parece igual aquelas madeiras, quando a bola bate e volta, é ele. Ele não consegue dar um passe de meio metro. Assim, do lado, eu aqui e ele aqui, outro jogador que ele não consegue. Não consegue fazer a tabela, tocar, tabelar, ir pra coisa. Não consegue chutar uma bola pro gol. Não consegue, que é o forte dele, que é o cabeceio. Não consegue cabecear uma bola pro gol. E a porcaria do técnico continua com ele em campo. É absurdo, é um time sem treino nenhum. Primeiro tempo horrível, o segundo tempo começando até melhor. Não vou falar que não, começando até melhor, mas já foi praticamente a mesma coisa. Começou a pressionar no segundo tempo, levou um contra-ataque. Se não fosse o Fábio, eu teria levado um gol. E ainda botaram uma bola na trave no segundo tempo. As melhores, mesmo com a gente melhorando, assim, melhorando no jogo, as melhores oportunidades foram do Rivadavia. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Aí terminou o jogo 0-0. Não tem nenhuma vantagem para o jogo de volta na Argentina. É tudo que eles queriam. 0-0 lá, para eles resolver lá. E eles são fortes dentro de casa. E a gente fica nessa. E só vão mandar essa porcaria desse técnico quando aconteceu uma catástrofe. É simples assim. Pode ter certeza, terça-feira que vem, se for eliminado, aí o meu dia cai. Aí a gente vai contar, porra, por que não mandou isso antes? É sempre assim. Porque a gente não tem uma torcida organizada que agora não vai mais pra lá e cobra. Não tem uma torcida que vai lá e cobra firme eles. Só vai ao estádio, vai. O apoio, vai ao estádio, vai. Mas tem que ter uma cobrança lá dentro do estádio, dentro do CT. E a torcida ir lá no CT cobrar. Porque não pode ficar assim. Até quando vai ficar assim? Essa é a minha pergunta. Então, a minha análise foi essa. Um futebol horrível. Um treinador que tirou todos os nossos meios e botou o volante. Não adiantou de nada. Um time espaçado. Um time sem, sem jogada ensaiada. Sem vontade de ganhar. Não tem aquela raça de querer ganhar. Não tem aquela indignação. Pô, a gente tá num momento ruim. Vamos correr atrás. Vamos tentar mudar. A torcida tá enchendo o nosso saco. Porra, não tem nem isso. A torcida tá enchendo o nosso saco. E, pô, eles vão mudar pra eles parar de encher o nosso saco, apoiar. Porque não adianta só ficar pedindo pra gente ir ao estádio, fazer convocação. Se vocês não fazem parte de vocês. Nem a diretoria, nem a comissão técnica, nem os jogadores conseguem. E isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Vai esperar o que? Ele ser eliminado de mais uma competição pra fazer alguma coisa. É um absurdo, eu fico aqui indignado, assisti o jogo com raiva. Pô, eu passei a raiva no jogo. Eu aposto que todos os torcedores do Fluminense, se não todos, 99% da torcida passou raiva no jogo. Que é um absurdo esse técnico continuar na equipe, no comando técnico. Já era pra ter mandado embora no jogo do Vasco, quando foi eliminado pelo Vasco. Eles vão esperar acabar com o nosso ano de novo, pra mandar fazer uma coisa que já pode ter sido resolvida hoje. Ou antes, muito antes. Falar, já tinha que ter mandado embora ele nas férias. Quando teve esse negócio da Copa, parada da Copa, ele tiver as férias, manda embora e já contratava outro. É difícil. É difícil. Então, é isso, rapaziada. É meu desabafo pós-jogo do Fluminense, junto com o desabafo. Muito obrigado quem ficou até o final. Curte, compartilha, se inscreva, comenta, lembra do sininho. E dá um pulinho lá nas nossas redes sociais, fora do YouTube, galera. Muito obrigado, saudações tricolores e até a próxima, galera. Valeu!